voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como ele anunciou aos seus servos os profetas. Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Ouça nesse instante mais uma mensagem que te dá fé de arrebatamento. Ouvintes preciosos, na mensagem de hoje nós vamos aprender o porquê do sacrifício de Jesus Cristo, qual o efeito que tem o sangue derramado na cruz do Calvário em propiciação pelos nossos pecados. E podemos entender no estudo de hoje que a remissão dos nossos pecados está no sangue derramado. Diz a Bíblia: ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como escarlata, como carmesim, eles se tornarão brancos como a lã. Então vamos ouvir mais uma mensagem que nos dá fé, nos dá ânimo, nos corrige e nos prepara para o arrebatamento. Que o Senhor Jesus abençoe o teu coração. Senhor Jesus, este som Somente Crer nos faz lembrar do nosso amado irmão Brana, que ele não subia nesse lugar, ele não subia numa plataforma, sem primeiro que não fosse tocado somente crer, tudo é possível, somente crer. Nós sabemos o que isso significa para nós, Senhor, porque quando o Senhor esteve na terra, tudo que o Senhor ensinava para os seus seguidores era isto: crer somente, não duvide em teu coração, todas as coisas são possíveis àquele que crê. E nós estamos aqui porque nós cremos que somos filhos do Senhor, eleitos pela presciência do Senhor, e cremos que o teu sangue é suficiente para tirar de nós, nos purificar de todo mal, de toda injustiça e de toda impureza. E estamos aqui nesta manhã, Senhor, não porque somos melhores do que as outras pessoas, mas porque nós temos aceitado o sacrifício expiatório na cruz do Calvário, e sabemos que isto é um processo que se prolonga até aquele grande dia, porque o Senhor nos selou até o dia da redenção. E nesta manhã, Pai, nós colocamos nossas vidas sobre os teus cuidados, pedindo perdão por nossos pecados, pedindo também que o Senhor abençoe aqueles irmãos que estão viajando, que estão trabalhando, que estão distantes, os que não puderam ouvir, e só o Senhor sabe qual o motivo de cada um deles. Entregamos cada um do teu povo, cada um dos teus filhos sobre os teus cuidados, e pedimos que o Senhor nos ajude nesta manhã, enquanto estivermos ouvindo a tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias
enquanto estamos em pé, no último livro da Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse, capítulo 22, versículo 13 e 14. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Amém. Senhor, nós temos lido porção de Tua palavra e pedimos que o Senhor possa esclarecer estas coisas aos nossos corações. Sabemos que o Teu servo profeta tem vindo para nos revelar todas as coisas. Tudo aquilo que nós não compreendíamos, o Senhor prometeu que nos últimos dias viria o restaurador para trazer a fé dos filhos, hoje, aqueles que se convertem ao Evangelho, a ter a mesma fé dos nossos pais, dos apóstolos, porque ali está o verdadeiro fundamento, na doutrina dos apóstolos e dos profetas. E nesta manhã nós temos lido porção de Tua palavra, temos cantado estes hinos em louvores ao Teu santo nome, e pedimos mais uma vez que o Senhor nos abençoe, no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Nós estamos aqui lutando para vivermos também um dia com Ele na eternidade. Bem, temos lido essa escritura dizendo que bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro para poder ter direito à árvore da vida e assim podem entrar na cidade pelas portas. E você sabe, o profeta pregou a mensagem portas na porta. Ele mostra, de acordo com as escrituras, que a porta é Jesus Cristo. E nós só poderemos entrar no redil do Senhor se passarmos por Ele. E Ele disse que entrarão por mim e acharão pastagem, quando Ele disse que era o bom pastor e era a porta para as ovelhas. Agora, se alguém me perguntasse, eu perguntasse a você, para que finalidade Jesus veio ao mundo, uma vez que para muitas pessoas, Jesus não é outra coisa a não ser um ser histórico, que viveu no passado e fez grandes obras e foi reconhecido. O mundo inteiro conhece. Muitas pessoas dizem que ele foi um médium, outros dizem que ele foi um grande homem, um grande conquistador, um político, tudo. E outros dizem por que ele morreu, para que ele teria que morrer. Tantos morrem também. Agora, quando uma pessoa é revelada, e se alguém lhe pergunta para que finalidade Jesus morreu, você pode responder com toda segurança que uma das finalidades dele derramar o seu sangue foi para redimir os teus pecados. Uma das finalidades da vinda de Jesus Cristo foi para morrer, derramar aquele sangue que era para poder pagar um preço e assim me comprar, remir os pecados, remissão dos pecados. E a palavra remissão, significa adquirir de novo, quer dizer, uma coisa que estava em minhas mãos, de alguma maneira saiu, escapou, foi embora. Então, aqui estou eu pagando o preço por aquilo para ter de volta. Isso que é o que é remissão. Não que Deus perdeu o homem, mas o homem se perdeu. Uma vez que Deus colocou a autoridade, em outras palavras, a escritura da criação nas mãos do homem, e ele perdeu ou se entregou aquilo, uma vez que ele desobedeceu os mandamentos ou a lei de Deus, a palavra de Deus. Então ele precisava ser redimido e ele não podia redimir a si mesmo, porque para pagar aquele preço tinha que haver sangue. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então ele próprio teria que se fazer o remidor, o Deus sem pecado, teria que vir para morrer e comprar de volta. Então fica mais fácil você entender o que é remissão. É adquirir de novo, é resgatar,
tirar do poder alheio, veja bem, e livrar das penas do inferno. Remir é isso, é te livrar das penas do inferno. Então foi isto que Jesus veio fazer no seu ministério, morrer por nós, se entregar por nós. E tudo o que ele fez, meus amados, tudo o que ele fez, toda a escritura, todo o plano de Deus, cada homem que ele enviou, cada profeta que ele enviou, cada palavra que ele disse, aquilo foi por nós. Todo o preço pago com o sangue de Cristo, tudo foi por minha causa, por sua causa. Então, sem sombra de dúvida, nós podemos afirmar que o sangue de Jesus Cristo, no sangue, é unicamente o lugar onde nós podemos encontrar a remissão. Entendemos que pela graça somos salvos, isto tem que ser através da fé. Para adquirir fé você tem que ouvir a palavra de Deus, e esta é a razão porque muitas pessoas não têm fé suficiente para prosseguir a caminhada de cabeça erguida, é porque ouve pouco a palavra de Deus. Mas para a remissão dos pecados, está exclusivamente no sangue. E todos nós sabemos que foi o próprio Jesus quem disse certa vez: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Então nós teríamos que nos fazer participantes destas coisas, da carne e do sangue de Jesus, para podermos fazer parte, ter parte com ele, do reino eterno, participar da sua glória, da sua majestade. E a única coisa que poderia pagar o preço para o nosso resgate teria que ser o sangue. Nós estávamos perdidos, numa situação miserável, não passávamos de impuro, perdidos, miseráveis, destinados ao fogo do inferno. E você sabe que ninguém gosta de ver sangue, ninguém gosta de ver o sangue derramado. Ninguém gosta de ver alguém ferido e gotejando sangue. As pessoas têm até curiosidade, mas muitos desmaiam até, porque sabe que naquele sangue tem algo precioso. Aquele sangue se esvaindo, a vida também se esvai. Agora, uma vez que o ser humano tem a alma, tem o espírito, mesmo aquele espírito, mesmo aquele sangue se esvaindo do seu corpo, aquela pessoa deixa de existir nessa dimensão e parte para uma outra. Aquele espírito, aquela alma terá que sair deste corpo, o que não acontece com um animal, uma vez que ele não tem alma. A vida de um animal está no sangue. Uma vez que ele não tem alma, ele é uma alma vivente, tem um sentido da palavra, mas ele não tem alma. Uma alma vivente ou um ser vivente, mas tirando-se-lhe o sangue, acaba-se a vida. Vem? Mas estávamos assim, todos tínhamos pecado, é o que a Bíblia diz: todos pecaram, estavam separados da glória de Deus. Então ele precisava resgatar, trazer de volta, comprar, adquirir de novo, tirar do poder alheio, livrar das penas do inferno. E para nos mostrar isso de uma maneira bem clara, o apóstolo São Paulo, escrevendo na epístola aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 22, quem tem sua Bíblia, se quiser olhar ou anotar para ler depois, Hebreus capítulo 9, versículo 22, e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não pode haver remissão dos pecados. Então você vai notar também que antes de Cristo morrer, ele estava ministrando a última Páscoa e a primeira Santa Ceia. E você lembra que ele disse: bebei dele, se referindo do cálice. Não foi deles como se tivesse muitos cálices, não é? Porque o corpo de Jesus é um só. Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do novo concerto, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então não foi por todos. Desde o Antigo Testamento já estava previsto que ele não viria morrer por todos, mas por muitos, porque nem todos iriam aceitar o seu sacrifício. Então ele não poderia morrer por alguém que não iria aceitá-lo. Ele não morreu pelo ladrão da esquerda, ele morreu pelo ladrão da direita. Então ele disse: bebei dele todos, porque esse é o meu sangue, ou o símbolo do meu sangue, do novo concerto, que será derramado por muitos para a remissão dos pecados. O apóstolo Paulo, ele escreveu a epístola aos Efésios, e no capítulo 1 de Efésios,
capítulo 1, versículo 3, está escrito: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Veja que não foi nos elegeu ele nos elegeu. Ele nos elegeu nele mesmo, antes da fundação do mundo, para que fossemos santos, quer dizer, separados, e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado, e em quem temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Nele, em Jesus Cristo, nós temos a redenção pelo sangue, a remissão pelas ofensas, porque o sangue foi derramado para isso, segundo a riqueza da sua graça. Agora você tem que notar uma coisa, que antes de Paulo dizer que foi pelo sangue que tivemos a redenção dos nossos pecados e das nossas ofensas, primeiro Paulo disse que ele nos elegeu. Ele teria que nos eleger primeiro. Isto você pode notar agora, fica bem claro, que ele não morreu por aqueles que ele não elegeu. Jesus não deu a sua vida, Deus não deixou, não abandonou aquele corpo lá na cruz, ensanguentado, com coroa de espinhos, todo cheio de chicotadas e de feridas. Isto não aconteceu por aqueles que não foram elegidos e predestinados antes da fundação do mundo. Isto, para a maioria dos evangélicos, para as igrejas, é até uma blasfêmia até, que eles querem provar por todos os lados que um filho de Deus pode se tornar um filho do diabo. E muitos até ensinam que o diabo, no final das contas, vai se arrepender. Isto é uma heresia, isto é uma falcatrua de Satanás, das mais bem feitas que existe. Não tem como o joio se tornar trigo, ou o trigo se tornar joio. Filho de Deus, ele sempre será filho de Deus. Não importa se ele abandona a casa do pai, não importa se ele vai comer bolotas de porco, gasta toda a sua herança, estraga todos os seus dons, não importa se ele vai para a sarjeta, se ele vai para a prisão, não importa o que ele faça. Se ele é filho, o pecado não anula a filiação de maneira nenhuma, de todos os modos, ele e ela vai continuar sendo filho de Deus. Para isso, essa pessoa foi elegido, e aqueles que ele elegeu, escolheu antes do mundo existir, foi por estes que ele veio dar a sua vida. Isto é uma coisa tão clara nas Escrituras, que só não vê quem está cegado pelo Deus deste século. Então, primeiro Paulo diz que ele nos elegeu antes da fundação do mundo, nos predestinou para filhos, e depois, então, através dele, fomos redimidos, perdoados nossos pecados, houve a remissão, então, pelas ofensas. O apóstolo São Pedro, seguindo a mesma linha, porque a Bíblia não se contradiz, ele diz que nós fomos eleitos por sua presciência. Antes do mundo existir, antes de qualquer coisa, a presciência de Deus aí estava em perfeito movimento, vendo todas as coisas. E Pedro escreveu na sua primeira carta, no seu capítulo 1 e o versículo 2: Fomos eleitos, segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então, muitas coisas, meus amigos, que Deus realizou, ou que Deus realiza, sempre os homens ficam confundidos por não aceitarem ou por não compreenderem a predestinação. Para nós que cremos na predestinação, podemos ver então a Bíblia de uma maneira aberta diante de nós, porque determinadas coisas acontecem conosco, e às vezes você pode até pensar, mas Deus não está nisso. Como pode Deus estar trabalhando dessa maneira? Como pode Deus estar nisso? Como eu posso ver Deus nessa situação? Aí, então, nós temos que estarmos conscientes de que Deus chega a respeitar determinadas circunstâncias em nossas vidas. Deus, Ele respeita certas circunstâncias que nos vêm. Uma vez
que já estavam enquadradas, porque ele não vai aceitar nenhuma circunstância que não enquadre com o seu plano. Veja bem, uma vez que aquilo já estava enquadrado no plano da predestinação, através da sua presciência, determinadas coisas, determinados desvios que iriam acontecer, mas que antes, de antemão, quando ele te separou, quando ele te escolheu e apontou o teu caminho, traçou a linha do teu destino, ele já sabia então de todas as circunstâncias que haveria. E ele deixou, e ele respeita essas circunstâncias, essas coisas, determinadas coisas que acontecem, porque aquilo já estava enquadrado na presciência de Deus. Então ele respeita. Veja, hoje você pode estar no companheirismo. Para você vir para o companheirismo da igreja, você precisa então ser batizado. Você começa então entrando pelo batismo. Sem isso não tem jeito. Você tem que se arrepender e ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso aconteceu no passado. Foi assim que os apóstolos agiram. Quando as pessoas disseram o que nós vamos fazer dentro dessas coisas, porque nós cremos nisso, Pedro disse: vocês têm que se arrepender e ser batizado em nome de Jesus Cristo. Deus não muda. Isto continuará sempre. Então, para poder entrarmos no companheirismo da igreja, estarmos unidos um com o outro, pertencendo ao corpo místico de Cristo, a noiva do Cordeiro, você precisa então ser agregado através do batismo. O batismo te traz de lá de fora e te coloca dentro. Então você ali tem direito como os demais, você tem direito como membro daquela comunidade, você tem direito à mesa do Senhor, você tem direito a participar dos cultos, você tem direito a participar das decisões e todas essas coisas, porque você se torna membro daquele corpo. Não que você nasceu, eu me batizei, eu hoje nasci. Não, você já pertencia a este corpo, porque você nasce no Espírito. E quem vai saber quando você nasceu no Espírito de Deus? Quem vai dizer, quem vai saber quando você nasceu no Espírito de Deus? Do mesmo jeito, quando é que sabemos que uma vida inicia? Quando sabemos que se inicia uma vida? Será que é quando existe a concepção do encontro do óvulo com o germe de vida? Será que é ali que uma vida inicia? Ou será que esta vida já existia antes? Antes de haver um contato, antes de haver um ajuntamento, será que você já existia antes disso? Uma vez que a Bíblia diz que Levi pagou os dízimos para Melquisedeque, quando ele estava nos lombos de Abraão. Vem? Abraão nem sequer tinha filhos ainda. Se fôssemos ler agora o livro de Gênesis, poderíamos ver a sequência dos fatos, porque parece que o encontro de Abraão com Melquisedeque foi antes do nascimento de Isaac, se não me engano. Então, antes de haver filhos, antes de haver neto, o seu bisneto já tinha trabalhado, já tinha feito alguma coisa, tinha pagado o dízimo, quando ele ainda estava em Abraão. Então, quando é que a vida inicia? Quando é que você nasce? Quando é que você passa a existir? Não sabemos. Se é no seu pai, se é no seu avô, no seu bisavô, ou se antes de haver um ato, uma molécula, você já estava vivo, em alguma parte, em algum lugar. Então, quando é que podemos afirmar que também você nasce da água? Ou quando é que você nasce no Espírito? Quando sabemos? É quando você vem para a igreja? É quando você é batizado? É quando você toma a sua primeira ceia? Vamos dizer, quando você toma a sua primeira comunhão? Será que é quando você chora, quando você grita? Quando você deixa de praticar determinadas coisas? Será que é quando você sobe o primeiro, segundo, terceiro degrau da pirâmide? Quando será que nascemos no Espírito? Nós não sabemos, é um processo de Deus. Você não sabe quando você nasce. Você não sabe quando você começou a existir. Apenas você sabe que você está vivo. Você sabe que nasceu, que pertence ao corpo de Jesus Cristo e acabou. Não precisamos saber mais coisas, mais do que isso. Agora, Deus respeita as circunstâncias quando elas já estão enquadradas no seu plano, do mesmo jeito que Ele respeitou a circunstância do ladrão da direita. Porque para poder você se agregar, pertencer ao corpo, você tem que vir através do batismo. Mas o ladrão pertence ao corpo de Jesus Cristo, ou pertence os redimidos, alcançou a remissão sem precisar ser batizado. Isto porque Deus respeitou aquela circunstância em que ele se encontrava, sem chance, sem nenhum jeito dele ser batizado,
Deus respeitou aquela circunstância, por uma vez que aquilo já estava enquadrado no seu plano. Aí você diz, como estava enquadrado no plano? Porque mais de 700 anos daquele acontecimento, a Bíblia já dizia que ele ia ser crucificado entre dois ladrões. Bem? Então Deus já sabia que aquele ladrão ia estar naquela circunstância lá. Sim, então por causa dessas coisas, muitos vão ao extremo, chegam a ensinar que o batismo não é necessário, não precisa ser batizado não. Agora, se você ler nas Escrituras, Marcos capítulo 16, versículo 16, diz que quem crê e for batizado será salvo. Quem não fizer isso, de outras palavras, será condenado. Então é necessário. Tem aqueles então que afirmam que a pessoa se regenera quando é batizada, ou a regeneração é pelo batismo. A pessoa então é lavada dos pecados. Então tem aquelas igrejas que têm a doutrina de só batizar em água corrente. Não, eu só me batizo, pastor, só em água corrente. E eu já vi o pastor dizer, se você quiser ser batizado, irmão, é aqui no tanque da igreja. Eu não vou respeitar essa doutrina não, porque isso é falso. Não, mas Jesus foi batizado no Rio Jordão. Jesus foi batizado no Rio Jordão, era uma água corrente, porque João estava batizando lá. Mas quando Filipe estava com o eunuco, nós não sabemos se aquilo era um rio, ou se era uma lagoa lá no meio na beira do caminho, não. Ele simplesmente ia pregando a ele lá na carruagem, daqui a pouco encontraram água. Não era um rio que estava passando ali, não, quem sabe? Se eis aqui água, quem te impede de ser batizado agora? Vem? Não, mas tem que ser em água corrente, que é para poder a água levar os pecados. Isso é babaquice, é idiotice religiosa. Então, ele diz que tem que ser na água corrente para poder lavar os pecados. Se as águas nos lavasse dos pecados, dos nossos pecados, não seria necessário, então, o sangue de Jesus Cristo para fazer a remissão. Que coisa, não é? Para que o sangue de Jesus Cristo, que nos limpa e purifica todo o pecado, se teria água para lavar os nossos pecados? É só ser batizado e ali a água tira os pecados. Não. Se a água nos lavasse dos nossos pecados, nós não precisaríamos, então, do sangue de Jesus Cristo para fazer a remissão. Então nós temos que ficar bem conscientes que o batismo nas águas, em nome do Senhor Jesus, é extremamente necessário para a nossa salvação. Vem? Mas aquilo não nos despoja da imundície da carne. Não porque você sai dali com os mesmos desejos de pecar, com a mesma natureza pecaminosa. No batismo você não nasce de novo de maneira nenhuma, você sai com os mesmos desejos e vamos dizer até com as mesmas intenções, porque aquilo não nos despoja, não nos tira da imundície do pecado. Isto o apóstolo Pedro deixou bem claro quando ele escreveu na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 21. E veja que Pedro foi quem ministrou, vamos dizer assim, o primeiro batismo ali em Atos capítulo 2, para quase 3 mil convertidos ali. Quando ele disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, receberei o dom do Espírito Santo, vem? Para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então veja, estamos falando que o batismo também é para isso. Ele inclui também na remissão dos pecados, porque aquilo a pessoa está mostrando que aceitou o sacrifício do sangue. Porque é uma obra que está sendo feita pelo lado de fora, mostrando que lá por dentro alguma coisa já foi feita. A pessoa já recebeu algo lá por dentro, então aquilo tem que se tornar público até diante de Deus e dos homens. Então Pedro escreveu na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 21, que também como uma figura verdadeira agora vos salva, o batismo, não do despojamento da imundícia da carne. Veja, o batismo não tira, não te despoja, não te limpa da imundícia da carne, mas da indagação de alguma pergunta, de alguma dúvida, de algum problema que possa surgir na sua consciência. Ele te salva da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. É uma questão até de uma boa consciência até. Eu estou testemunhando diante dos anjos, diante de Deus, diante das pessoas, que eu creio, que eu aceito, eu creio nisso, estou disposto a dar minha vida por isso. Então agora, e por isso que eu quero que sobre a minha vida seja invocada o nome daquele que me redimiu, o Senhor Jesus Cristo. Vê que coisa bonita? É para isso que é o batismo.
E você sabe que dentro do plano da salvação, ou deste plano da remissão de Deus, Deus exigiu que nós seguíssemos estas regras, algumas regras. Uma delas nós já falamos, que é o batismo, o qual aponta para a justificação pela fé. Depois vem a santificação, e a santificação é uma coisa tão tremenda, é uma coisa tão necessária para nós, que o apóstolo São Paulo, escrevendo em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, ele disse que sem isto, sem a santificação, ninguém verá a Deus, porque Deus é santo. E a santificação, parece muitas pessoas chegam no batismo, muitas vezes até é muito bom o batismo, fui batizado, glória a Deus, e parece que esquecemos que precisamos dali por diante levar uma vida santificada. Levar uma vida santificada, que quer dizer uma vida de separação. E como as pessoas não entendem, diz, mas fulano depois que matou, depois que fez isso, que fumou, que cheirou, que mentiu, que roubou, agora quer dar uma de santinho, quer dar uma de crente. É isso mesmo. Diz que é santo mesmo. Porque as pessoas ignoram isso, porque para as pessoas ser santo é estar lá no altar, enfeitado de flores e fitas e tudo mais. Não ri de ninguém porque... Não ri, não fala, não come, não cheira, então para ser santo tem que ficar assim. Por isso que a Igreja Católica, para poder fazer santo, a pessoa tem que morrer, porque ali não faz nada de errado mais, né? Então está morto. Durante a vida a pessoa foi o pior envenenado. Quantos que a Igreja Católica canonizou? Quantos papas não foram canonizados? Papas que encheram o Vaticano de filhos bastardos, estupradores que coabitavam com irmã, com sobrinhas, com tudo. E depois de morto foram canonizados. Santo Pio fulano de tal, santo inocente, não sei das quantas. Mas morreu, não faz nada mais de errado, então agora é santo. Não. Quando Deus disse sede santo, Ele está falando com vivos. Sede santo, porque santo é o vosso Pai que está no céu. Aleluia. Isso porque santo quer dizer separado. É você um santo, eu sou um santo. Mas como? Você não vive no mesmo mundo que eu? Sim, só que eu tenho uma vida separada, porque isso é o que é santificação. Santificar quer dizer separar. Santo quer dizer separado. Você é separado das rodinhas de piadas, você é separado de determinados grupos de amigos, você se separa de determinados lugares, você se separa de praticar determinadas coisas que para os outros é comum praticar. É isto que é santo, é separação. Você está separado de muitas coisas que antes para você eram normais, mas agora não é mais, porque você tem que cumprir algumas regras. Porque você diz, eu aceito o perdão dos meus pecados, eu aceito a purificação de todas as minhas injustiças, então daqui para frente eu preciso viver de uma maneira diferente, porque Ele fez tudo por mim. Por que eu não posso fazer esse sacrifício por Ele? Que coisa, não é mesmo? Então em Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas mesmo depois de justificado e santificado, nós precisamos ainda ser selado com o selo da promessa. É um preenchimento do Espírito. Você encontra isso no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 30, quando o apóstolo Paulo diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual estáis selados até o dia da redenção. Aleluia! Mas primeiro passou por estas etapas. Você sabe que isto, nas Escrituras, na mensagem do profeta, é chamado de as 3 etapas da graça. Isso está enquadrado totalmente no plano da redenção, no plano da remissão dos pecados, as 3 etapas de justificação, santificação e batismo do Espírito Santo. Então, quando o homem consegue essa terceira etapa, digamos, ele está morto para o mundo. Ele está, então, obtendo experiência que ninguém consegue, a não ser que passe pelo mesmo processo. É justamente aí onde entra as 7 virtudes. É onde tem que entrar agora as 7 virtudes que nós encontramos em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, quando ele diz, nos demais, irmão meus, agora você tem que acrescentar. Você adquiriu fé? Acrescente agora a virtude. Alcançou virtude? Adquira agora conhecimento ou ciência. Conseguiu ciência? Agora um pouquinho de temperança. Alcance, suba o degrau da temperança, que é o domínio próprio. Conseguiu temperança? Agora obtenha paciência. Paciência com Deus. Depois disso, vamos para a piedade.
depois amor fraternal. Então aí entra agora as 7 virtudes do Cordeiro. Você sobe, vai subir nos degraus da pirâmide, e você encontra na estatura do varão perfeito fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. Quando você encontra, você estando naquele lugar de amor fraternal, isso quer dizer que você já passou por todos aqueles outros degraus. Isto não vai te fazer ser tão diferente lá de fora, não. Quem te olha vê como uma pessoa normal. Só que o conteúdo que está dentro de você é uma coisa da qual o mundo não é digno. Você passou por todos esses processos e se encontra então na plataforma de arrebatamento. Você está pronto para ser tomado. Mas acontece que temos medo, muitas pessoas têm medo. Temos medo de ficar na posição de sermos tomados. Porque gostamos aqui de baixo, gostamos de conversar um com o outro, gostamos de lutar, gostamos de sofrer. Porque se nós nos desprendêssemos mais destas coisas materiais, nós não perderíamos uma reunião, nós não passaríamos um dia sem fazer uma meditação, sem lermos as Escrituras, nós não ficávamos um dia sequer sem estar com a nossa vida diante de Deus, dizendo: Senhor, o que é que deixei de fazer hoje? O que é que eu fiz hoje que pode ter entristecido o Espírito da Graça? O que eu deixei de fazer? Veio? Sim, porque você fica então no estado de perfeição. E é claro que nós nunca vamos conseguir aquilo lá sozinho, os 7 degraus da pirâmide. Nós precisamos muito da ajuda de Deus. Nós temos lutas, temos falhas, temos problemas, mas e o que muitas pessoas esquecem é disso. Que também nós temos, como nós temos lutas, falhas, problemas, dificuldades, deslizes, erros e acertos e tudo mais, mas também nós temos Jesus Cristo como sumo sacerdote. Aleluia. Nós não podemos nos esquecer disso, que nós temos Jesus Cristo, que é o sumo sacerdote, que está diante do propiciatório intercedendo por nós. Isto é o que está escrito em 1 João capítulo 1, ou seja, 1 João capítulo 2, versículo 1 ao 2. Isso é antes do Apocalipse, rapidinho nós encontraremos. 1 João, vejamos aqui, primeira epístola do apóstolo João, capítulo 2, versículo 1 ao 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Não pequeis, é o que está escrito. Então você luta, você faz tudo para não fazer coisa errada. Você faz tudo para não envergonhar o Evangelho, não envergonhar seu testemunho. Estas coisas vos escrevi para que não pequeis. Você não pode pecar. Você está separado, você aceitou, Ele fez tudo por você, derramou seu sangue para te redimir de volta. Agora você aceita, é batizado e tudo mais, então para que continuar pecando? Não pequeis. Mas se alguém pecar, quem está falando isso é quem esteve com Jesus, sem comeu junto com Jesus, e disse que Jesus não tinha nenhum pecado porque Ele era o Verbo de Deus. Foi quem se assentou ao lado dele na mesa, encostou a cabeça em seu peito, porque ele tinha esse privilégio. Foi quem viu Jesus, foi o único que conseguiu, dos apóstolos, a ficar ao lado de Jesus quando ele estava na cruz derramando seu sangue, e sabendo que aquele sangue era para a remissão dos pecados. É por isso que ele fala para filhinhos, porque ele até assumiu a posição de Jesus até, como um pai. Jesus não é o pai? E ele disse: eu não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. No entanto, ele olhou para João e disse: mulher, eis aí teu filho. João, eis aí tua mãe. E outros falaram: você está no meu lugar daqui para frente. Que coisa! Esse apóstolo cheio de amor, porque ele recebeu este amor fraternal da parte de Deus. Ele amava também todos os outros filhos de Deus, como filhos deles até. Por isso que ele foi o último apóstolo a morrer, barbudinho, aquele capuchinho, escrevendo lá com o pastor da igreja de Éfeso, escrevendo as suas cartas com a maior dificuldade. Escrevendo com a maior dificuldade, escrevendo como um pai escreve para um filho. Meus filhinhos, você encontra sempre essa expressão nos livros de João. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, então desgola, mete o machado, mete a marreta na cabeça, a gente faz com um porco, não é? Sangra, não presta, tira da comunhão, mata, esfola, entrega para Satanás, pecou. Ah, o irmão fulano de tal foi expulso, foi excluído.
não é? Está em pecado, não sei o que lá, está nisso, está aquilo. Meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevi para que não pequeis. Mas se alguém pecar, continue pecando, já está morto mesmo, já morreu, né? Já está afastado da graça. Não é assim que está escrito. Mas se alguém pecar, nós temos um advogado. Aleluia! Você sabe qual é o trabalho de um advogado? Um advogado, um bom advogado, ele defende até o criminoso. Ele sabe que a pessoa cometeu o crime. O camarada diz: olha, foi eu que matei. E o advogado se sente na obrigação de ficar diante desse assassino no tribunal, diante do juiz, diante do acusador, e apresentar provas de todos os lados, trabalhar dentro da lei, lutar, para deixar o homem livre. Ele vai apresentar muitas causas. Aí ele fez isso, mas ele deveria estar então com a sua mente um pouco fora do lugar. Ele foi provocado para isso. Chame aqui uma testemunha e você vai ver que o outro primeiro tirou ele a terreiro. Não, eu sei que ele matou, foi ele que matou. Mas teve isto e isso, ele vai trabalhar para livrar o camarada. E mesmo se ele não conseguir livrar, ele pelo menos consegue reduzir a pena. E mesmo que o juiz diga que está condenado, ele tem tantos dias para recorrer naquilo ali. Ele tem tantos dias para recorrer, pedir outro julgamento, analisar outras provas. Mas ele luta até o fim. Olha, se um advogado humano defendendo um assassino, uma pessoa que é realmente culpada pelos atos que cometeu, ele luta de peito aberto, de cara limpa, para livrar aquele miserável da prisão, ou do enforcamento, da morte, ou o que for. E Jesus Cristo com seus filhos, que ele sabe justamente o que você passa, o que nós passamos, porque para poder ele agir assim, ele teve que descer, a deixar o trono de marfim, deixar o palácio de glória e vir para este mundo habitar com os homens, sofrer com os homens e passar pelos mesmos problemas que nós passamos, sofrer as mesmas humilhações, as mesmas pressões, os mesmos desejos e resistir o pecado até o final. Em outras palavras, ele estava dizendo: eles não conseguem vencer, mas eu vim para vencer o pecado, interceder por eles. Veio? Então ele sabe como nós nos sentimos, e é justamente por isso que ele se apresenta agora como um advogado, para defender a causa do seu povo, a causa de sua igreja, a causa dos seus filhos. Isto não nos coloca numa posição de dizer: então eu posso fazer qualquer coisa que ele me defende. Não. Ele aceita determinada circunstância quando aquilo já está enquadrado com o seu plano de redenção. Senão ele não aceita. Não tem jeito. Ele é advogado, mas ele sabe o que ele está advogando. Porque primeiro, a Bíblia diz que onde o pecado abundou, foi bastante, a graça de Deus, ela superabundou, ela ultrapassou o pecado, em grandeza, em quantidade, em tudo. A graça superabundou, que era para poder Deus libertar o seu povo. Mas quando uma pessoa abusa da graça, faz dela uma desgraça, abusa da graça, não é? Ou bem, ele é um réu primário, então a pena será leve, ele pode até responder a pena em liberdade e tudo mais, vai ser privado de algumas coisas, tudo bem, até ele cumprir a sentença, vai ser aliviado. Mas se aquela pessoa se tornar reincidente, voltar a fazer as mesmas coisas, voltar a cometer o mesmo crime, o mesmo delito, aí será difícil, a coisa será diferente. Então, se abusamos da graça, bem, ele nos advoga, ele nos defende, então eu posso fazer qualquer coisa. A Bíblia não nos dá esse direito, Jesus não nos dá esse direito. Mas está escrito: não pequeis. Mas se alguém chegar a pecar por uma desgraça, por uma circunstância, alguém chegar a cometer alguma coisa, então nem salve o irmão fulano e tal, com a paz do Senhor, não. Ele está em pecado, não é assim que é feito? Que coisa! Então parece que somos mais santos do que Deus. As pessoas parecem têm mais santidade do que Deus, Enquanto as pessoas excluem, viram as costas e falam, bate a língua nos dentes, bate a língua nos dentes, e o que está escrito na Bíblia é sobre mulheres carregadas de pecado. Não sei por que falaram com a mulher, porque os homens também são carregados de pecado, gostam de bater a língua nos dentes e falar da vida dos outros. Quer dizer, carrega pecado de um para o outro, sai semeando o veneno. O que eu tenho a ver com o pecado do irmão fulano e tal? O que eu tenho a ver com o erro da irmã fulano, do irmão ciclano, de fulano, ciclano? O que eu tenho a ver? Eu não vou resolver o problema. Ele tem um advogado.
ele tem um advogado. Aí que está. Que é que tenho eu de bater a língua nos dentes ou eu ser acusador do meu irmão, da minha irmã? Se eu sei, de acordo com as Escrituras, só quem não sabe disso. Mas se eu sei que aquela pessoa tem um advogado, e esse advogado ele não perde causa, ele não perde de jeito nenhum. Porque o acusador, aquele que acusa, é o diabo. E para começar, ele já venceu este acusador, expulsou-o lá do céu, ele veio aqui para a terra, começou o seu mesmo trabalho, ele veio e venceu aqui na terra também. Aleluia! E ainda tomou dele a chave da morte e do inferno. E você não tem poder sobre isso para trazer alguém para cá por sua decisão própria. Não, de maneira alguma. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevi para que não pequeis. Se alguém pecar, nós temos um advogado para com o Pai, e este é Jesus Cristo. O apóstolo João disse: mas o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É isto, meu ouvinte. Uma gota do sangue de Jesus Cristo é o suficiente para redimir a qualquer pecador, para curar qualquer enfermidade, para expulsar legiões de demônios. Você crê nisto? Crê você no sacrifício de Jesus Cristo? Lembre-se, para que Jesus nasceu, ele veio para morrer na cruz do Calvário em propiciação pelos nossos pecados. Eu creio nisto de todo o coração. Agora, o perdão só é perdão para aqueles que o aceitam como perdão. Você aceita o sacrifício de Jesus Cristo? Você aceita que aquilo foi para perdoar os teus pecados? Se você não acredita, se você não crer, não aceita, aquele sangue, aquele sacrifício não terá nenhum significado, nenhum poder sobre você. Mas se você acreditar nisto de todo o coração, a Bíblia diz: todas as coisas são possíveis àquele que crê. E se você creu nesta mensagem, nesta pregação, o que é que você tem que fazer? No dia de Pentecostes, depois que o apóstolo São Pedro pregou uma curta mensagem, a multidão que estava ouvindo compungiram-se em seus corações e disseram: que faremos, varões irmãos? Você sabe qual foi a resposta do apóstolo São Pedro, cheio do Espírito Santo? Ele disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 38. Está disposto a dar este passo de fé? Então peça o quanto antes o seu batismo e diga: eu quero ser batizado no batismo apostólico em nome do Senhor Jesus Cristo. Se é esta a tua vontade, se é o desejo do teu coração, Deus te abençoe. Se há um fundo que clama, há outro fundo para responder. Se esta é a tua sede, se esta é a tua fome espiritual, Jesus Cristo pode satisfazer tua sede. Ele disse: bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão cancelados. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.